Pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos falar hoje sobre algo que é super interessante na química: metais pesados. Exatamente. Os metais pesados, pessoal, são elementos químicos que estão lá na tabela periódica. E por que eles são chamados de metais pesados? Porque ele tem uma densidade muito elevada. A densidade dele é muito maior do que dos outros metais. Eles são extremamente tóxicos. E olha, isso aqui é o mais sério: em concentrações baixas. Não precisa de grande concentração, não. Em uma concentração baixinha, ele já é tóxico o suficiente. Você vai ter como metais pesados, os principais, né? Que a gente conhece: chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio. Todo mundo já deve ter ouvido falar de chumbo, de mercúrio, de arsênio, né, que é veneno. E olha aí, alguém pode me perguntar: mas Guga, tu falaste que a densidade é elevada. Que densidade é essa? Metais pesados são elementos que geralmente, pessoal, preste atenção, têm a densidade maior do que 5 gramas por centímetro cúbico. 5 gramas por centímetro cúbico. Então, os metais pesados, eles são perigosíssimos para a saúde, perigosíssimos para o meio ambiente. Quando a gente fala de sistema vivo, a gente pensa logo em ser humano, em animais, mas olha, o planeta é um sistema vivo, tá certo? A Terra, o mar, isso aí tudo é sistema vivo. Então, os metais pesados, eles são muito, mas muito perigosos para a saúde e para o meio ambiente. E lembre, mesmo em pequenas quantidades, tá legal? Aí sim, Guga, e problema de saúde? Olha, eles podem, pessoal, afetar o sistema nervoso, os rins, o desenvolvimento de crianças. Veja que problema sério. O desenvolvimento de crianças. Então, crianças e idosos são sempre os mais afetados, né? Outro problema é como eles são extremamente perigosos por contaminação. Eles também podem contaminar o quê? O solo, podem contaminar a água. Os metais pesados têm uma função chamada função cumulativa. O que é isso? Eles se acumulam, é cumulativa, tá? Eles se acumulam no solo e na água. Ele vai entrar na cadeia alimentar. Então, pessoal, um ambiente onde você tem metal pesado, ele é inseguro para o ser humano, para o animal, para a planta, para tudo que tiver por ali. Mas, Guga, e como é que eles entram no meio ambiente? É simples. Os metais pesados podem chegar ao meio ambiente, pessoal, de algumas formas bem diferentes. Algumas tu já deve estar pensando, né? A primeira é o quê? O desenvolvimento nem sempre vem acompanhado de cuidados. Então, a indústria, a fabricação de processos de vários materiais podem produzir e liberar metais pesados. A mineração, aí sim, mineração tem muito a ver com metal. Então, a extração de minérios pode dispersar metais pesados na natureza. E tudo isso relacionado com o descarte, jogar fora de forma inadequada. O lixo eletrônico, produtos químicos, isso tudo pode contaminar o solo e pode contaminar a água. E agora, Guga, o que é que a gente faz para proteger o meio ambiente, pessoal? É importante. Alguns fatores que a gente já conhece muito, né? Reduzir, reciclar, tal. Então, reduzir o uso. Usar menos produtos que contenham metais pesados. Mas olha, isso é com tecnologia, né? Cada vez a tecnologia vai aumentando mais e vai tirando esses metais pesados do meio ambiente. Vamos ver, né? A outra é reciclar, descartar corretamente bateria, pilha, não é isso? Celular velho, computador velho, televisão velha. Descartar materiais eletrônicos de forma bem consciente, tá? Isso depende da informação, aprender mais sobre o que fazer com esse material. Aí você pode dizer: Guga, tu tá falando demais, eu já não aguento mais olhar para tua cara. Tem calma, não é assim também não. Então vem cá, vem fazer parte desse cordão. Esse fio tem um lugar para você dentro do coração. Pum, 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 pum. Olha que lindo, pessoal. Vê, metais pesados, riscos e impactos. Parece um trabalho de universidade. Aí, ó, coloquei alguns exemplos de metais pesados: ó, bário, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel. Todos esses metais aqui, que estão em vermelho, são os metais pesados bem conhecidos, né? Então, ó, coloquei aí chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio, níquel, cromo.
Só tem esses? Não, vocês viram agora que tem muitos mais, né? Agora vamos lá. Quais são mesmo os fatores dos metais pesados? Extremamente denso. Geralmente acima de 5 gramas, né, por centímetro cúbico. São extremamente tóxicos, mesmo em pequenas quantidades. E são o quê? Cumulativos. O que é cumulativos? Bioacumulação. Bio, vida. Acumulação de acumular, né? Acumula-se no organismo por muitos e muitos tempos. O chumbo, pessoal, tem muito chumbo na tinta, né? Então, na pintura, tubo antigo, tubulação antiga, por exemplo, a cidade mais antiga, as cidades feito Recife, tal, tem muita, a rede de água ainda tem muitos canos antigos, né? Então a tubulação antiga e sempre no combustível fóssil. Antigamente quando eu digo é há 20 anos atrás, se usava um aditivo na gasolina chamado chumbo de tetretila. Chumbo de tetretila. Ou seja, o aditivo melhorava a gasolina, mas liberava chumbo para o ar. Ah, Guga, mas não ar vai embora. Vai não. Ele tem uma função, ele fica acumulado no ar. Lembra disso? Mercúrio. Mercúrio tem no termômetro para ver a temperatura, tem em lâmpada. E aí, pessoal, o mercúrio jogado no meio ambiente, na água, vai para os rios, vão para os mares, e aí a gente tem peixes com mercúrio. Exatamente. Assim como o arsênio. Onde é que tem muito arsênio? Arsênio é meio veneno, então tem nos pesticidas, no tratamento da madeira. Tudo isso, pessoal, vai trazer um efeito direto na saúde. O chumbo. O chumbo é um neurotóxico. O que é neurotóxico, Guga? Pessoal, neurotóxico ele vai para o cérebro. Então, a primeira coisa que ele faz é o quê? Problemas de aprendizado, anemia, redução dos glóbulos vermelhos, né? E danos renais. Tudo vai no caminhozinho, né? Anemia, dano renal, aí um vai alimentando o outro. A função do rim, que é super importante, né? No filtrar do sangue. Aí lembra bem, mercúrio. Aí veja bem, pessoal. Mercúrio, a gente tem um problema muito sério com mercúrio. Que problema é esse, Guga? É que mercúrio. Vem cá. Deixa eu olhar para tu. É que mercúrio, pessoal, é usado, sabe como? No ouro. E aí, eu vou mostrar a vocês aqui uma matéria da internetzinha no jornal Globo.com. Vê que legal. Ó, tá aqui bonitinho, não tá? Aí tem, ó. Vou clicar aqui. O risco à saúde causada pelo uso de mercúrio no garimpo. Tu tá vendo? Esse garimpo, pessoal, mais básico, né? Que a gente chama de ouro de aluvião, que é das regiões mais rasinhas do rio ali. Eles usam mercúrio para ajudar na identificação e na retirada do ouro. E aí, pessoal, esse mercúrio depois tem que ser liberado do ouro, não é óbvio? É. Aí o que é que acontece? Exatamente. Acontece que para separar o ouro do mercúrio, primeiro, por que usa o mercúrio? Tu não entendesse bem, né? Uma das propriedades do mercúrio é a capacidade desse elemento, tá? De se juntar ao ouro. Como você tem pouquinho ouro ali no rio, quando ele passa a bateia, que é aquela bacia, né? Vem areia, água, e aí, ó, a água vai passando e vai levando a areia, que é menos densa, e o ouro vai ficando. Aí, às vezes, o ouro ia também. Aí eles colocaram mercúrio, porque o mercúrio prende com o ouro, aumenta a densidade. Aí escorre menos. Deu para entender? Porque como ele fica mais pesado, quando a água passa, em vez de levar o ouro, não leva, porque ele está preso com o mercúrio abraçado, está mais denso, aí ele fica no fundo, você tem uma menor perda. Só que tem um problema, tu tem que separar. Tem. E para separar, sabe o que eles fazem? Eles aquecem. Ah, Guga, mas se aqueceu, o mercúrio foi embora. Foi embora para onde? O mercúrio foi embora para o ar. E outra coisa, o excesso de mercúrio fica onde? No rio. E o que é que faz o peixe? Se alimenta dali, da água, e o mercúrio, ó, entra nele e depois tu come o peixe. Vê que bronca. E aí vai passando pela cadeia alimentar. Então, pessoal, o mercúrio não é proibido. Eu vou dizer de novo, viu? É proibido usar mercúrio no garimpo de ouro. Certo, mas é só proibido, né? A gente sabe como é que funciona as coisas às vezes aí. Então, aí o mercúrio tem o quê? Um dano ao sistema nervoso central, o cara fica tremendo, sem coordenação motora, alterações de humor e comportamento. Então, outra coisa pior é o arsênio. O arsênio aumenta o risco de câncer de pele, de pulmão, de bexiga, doenças cardiovasculares, problema do coração, né?
e lesões na pele, lesões cutâneas. Vê como é bronca, pessoal. Aí tem cádmio. Cádmio dá o quê? Da insuficiência renal, osteoporose, né, que os ossos vão ficando fraquinhos, vão tendo fraturas, e uma doença chamada de doença de Taitai. Afeta ossos, rins e causa dores seríssimas. O efeito pessoal de níquel e cromo é bem direto. O níquel tem reação alérgica com problemas respiratórios, tá? Também é um cara, também produz câncer, né? Produz não, também desenvolve câncer. E o crômio também dá irritação respiratória, ulcerações e também dá problemas como câncer. O principal que a gente vai lembrar de algumas doenças, saturnismo. Saturnismo é a doença que a pessoa parece que está meio fora de si, né? A anemia, dor abdominal, fadiga. Aí, quando você imagina tintas antigas, pô, pessoal, as tintas antigas eram base de chumbo. Imagina. Fora isso, você também tem o quê? A água contaminada. E quem pega mais é a criança, porque o sistema ainda é um sistema mais fraquinho, né? Outra doença conhecida é o mercurialismo. Mercurialismo, Guga, é uma doença que dá tremores, distúrbios da visão, alterações de humor, e isso acontece muito, mas muito mesmo em regiões que têm peixes contaminados. Olha bem, preste atenção nisso aqui. Doença de Tai-Tai. Dores intensas nos ossos, fraqueza muscular, dano renal e, olha, mineração de zinco. Pessoal, essas doenças existem muito e a gente às vezes nem sabe. Por quê? Porque elas estão mais confinadas em determinadas áreas, áreas de garimpo. Então, arsênio, lesões na pele, do abdominal, note que é tudo mais ou menos parecido, né? Só que aí também traz riscos de câncer interno no organismo. A causa é da água, exposição, pesticida. Google esse câncer dele. Cânceres internos, como pele, pulmão, bexiga, fígado, né, bem agressivos. Então, vê bem, pessoal. Eu queria falar sobre uma doença que foi bem falada no planeta Terra, que foi o mal de Minamata. Minamata é uma ilha na região oriental do nosso planeta. E aí, em 1950, por aí, teve a contaminação por mercúrio de uma fábrica chamada Shiso. Lá para quase os anos 60, você tem os primeiros casos de envenenamento por mercúrio. Aí você tem um reconhecimento oficial, quase nos anos 70, 20 anos depois, de uma doença chamada mal de Minamata, com milhares de pessoas afetadas, com danos neurológicos graves. Isso começou, pessoal, notando gatos tremendo, né? Os gatos, porque o gato comia o peixe estava na lagoa de Minamata. E aí depois começaram a ver. Aí o pessoal comia gato? Não, o pessoal comia o peixe também, né? Então é uma doença neurológica pela ingestão de mercúrio, tá certo? E aí você tem fraqueza muscular, perda de visão, de audição, de fala. É extremamente sério, tá certo? Extremamente sério. Desculpa aí que eu tô tossindo, eu tô gripado. Não vou parar, não. Então vamos lá, vamos falar sobre o mal de Minamata. De novo, vou tossir. Minamata, pessoal. Eita, gripe. Então vem, vamos falar de novo. Vá, vamos começar, tá? Minamata é uma cidade da costa do Japão, tá certo? Na década de 50, como eu tinha falado, uma fábrica que produzia produtos químicos, tá? Começou a liberar da água mercúrio. Esse mercúrio ia para o mar. E o mercúrio se acumulou nos peixes, nos frutos do mar. E aí os sintomas. A população vivia ali, né? Comendo peixe, frutos do mar e tal. A população local dependia diretamente daquilo, só daquilo ali. Então, começou a ter tremores, dificuldade de coordenação, problemas de visão, tudo que eu tinha falado das lesões neurológicas, né? E ficou conhecido como doença ou mal de Minamata. Então, essa foi oficialmente reconhecida como uma doença de Minamata. As pessoas afetadas tinham danos que é permanente, não tem mais jeito, tá certo? O impacto foi de milhares de pessoas, pessoal, milhares de pessoas, pessoal. Muitas morreram, tá? Então, além das vítimas, também houve uma devastação na fauna marinha. O caso levou, né, ao quê? A gente começou a perceber aquilo, né? A gente e planeta Terra. Então houve uma crescente conscientização sobre poluição. Não se pode jogar no mar
metal pesado. Não se pode jogar determinados poluentes. A gente sabe que não é bem assim, né, até hoje. O desfecho disso tudo é que, ao longo dos anos, pessoas e mais pessoas lutaram judicialmente, tá? E gerações se perderam. Hoje em dia tem se chamado de o desastre de Minamata, se tornou um símbolo dos perigos da poluição industrial. Tá vendo como é romântico, né? Mas vamos embora, vamos ver. Temos que continuar a nossa luta nesse planeta. Bom, aí aqui a gente tem agora mais o que falando aqui. Também tem um caso de Flint, Michigan. Esse é recente, pessoal, em 2014. A mudança da fonte de água para o rio Flint. Em 2015, altos níveis de chumbo são percebidos nessa água. E aí, em 2016, faz pouco tempo, acho que você já não está nascido, né? Declaração do estado de emergência. Intoxicação de chumbo em crianças e em adultos. Olha a cor da água, pessoal. Então, esse escândalo levou a cidade dos Estados Unidos a beber água com chumbo. E sabe o que é? Flint é, sabe o que? O berço de quem? Da General Motors, da GM. Então, não luta só contra o desemprego, tá certo? A pobreza, a criminalidade, a irresponsabilidade das autoridades. Você vê que é uma soma de fatores e num país rico, né? Um país que tem industrialização enorme. Também tem a do rio Jinzu, no Japão, lá no 1910. Isso aí também doenças de Itaitai. E o pior de tudo, o caso de Bangladesh. Eu não sei se é pior de todos, mas é horrível, né? A contaminação generalizada toda de água. A água tá subterrânea lá estava com arsênio. Pessoal, arsênio. Então, altas taxas de câncer que a gente não tem nem como saber hoje em dia quantas pessoas foram afetadas. Então, lembrar, tá? O que é que a gente precisa fazer? Monitoramento ambiental, regulamentação e educação para descartar de forma segura o metal pesado. Aí eu queria voltar aqui, só para terminar com vocês, falando exatamente da importância de você lembrar, desculpa pessoal, estou gripado, tá? Que você vai ser médico, por exemplo. Chegou no hospital, um paciente com você vê que tem algum risco de ter metal pesado lá na contaminação. Então ele vai sofrer um processo de desintoxicação, que a gente chama de quelação. Guarda isso, quelação. Perdão. O que é quelação? É um dos métodos que você vai usar de forma mais comum, que administra medicamentos que são agentes quelantes. Por que quelantes? Porque eles se ligam aos metais pesados do corpo e ajuda a eliminar pelo xixi, pela urina. Então, eu vou dar 3 exemplos, tá? Um é o ácido etilenodiaminotriacético. Horrível. EDTA, tá? Isso aí tira chumbo. DMSA é ácido dimercaptosuccínio. Se for errado, desculpa, não decoro isso tudo não. Para mercúrio e também para chumbo. E o outro é o DMPS. Esse aí é o ácido dimercaptopropano, esse eu decorei, dimercaptopropano sulfônico, que é para o mercúrio. Então, tratamento dos sintomas é mais do que necessário, tá? Dependendo dos sintomas apresentados, o médico vai lá tratar as condições específicas, como dor abdominal, náusea, tal, problema respiratório. Outro é suporte de comida, nutrição, aumentar a ingestão de certos nutrientes que vão ajudar na recuperação. Por exemplo, zinco, selênio, pode ajudar a proteger o corpo. Interessante, né? A hidratação, beber água é sempre importante. E em casos mais graves, tome internação no ser humano. Mas lembre, o que é quelação? É um processo onde substâncias chamadas agentes quelantes se ligam aos metais pesados e isso faz com que ajude a eliminá-los através da urina. Essa ligação do agente quelante ao metal pesado é importantíssima na formação para excreção, faz mais fácil a liberação. A quelação só é indicada em casos de intoxicação aguda, tá? Ou crônica por metal pesado. Tá legal, pessoal. Agora, a quelação também pode ter efeitos colaterais, né? Como tudo pode ter. A principal reação alérgica. Então, a aula de hoje era bem curiosa, né? Falando sobre metais pesados. Espero que tu tenha gostado. Eu gostei e me diverti bastante. Um bando de beijo. Tchau. Para as poucas pessoas que nos seguem, obrigado.